Minha irmã, olá meu irmão, seja muito bem-vindo a mais um Entardecer Espírita. Eu sou Aníbal Buquerque do Entre Nós e é um prazer em mais um domingo estarmos aqui juntos. Hoje, 4 de maio de 2025. E o nosso tema, vamos dar continuidade ao que estávamos conversando na semana passada com a abordagem, o que dizer do retorno da vida do espírito à matéria. Hoje, a nossa segunda parte. E lembrando que este conteúdo vem essencialmente de O Livro dos Espíritos, em seu capítulo 7, cujo título é Da Volta do Espírito à Vida Material. Na semana passada, nós conversamos sobre os itens 330, perguntas 330, 331, 332 e 333. Lembrando que nem todas elas serão abordadas, nem todas as perguntas e nem todos os aspectos. Vamos trazendo alguns pontos que, do nosso ponto de vista, julgamos mais relevantes, mais pertinentes. Claro que você poderá também ter outros pontos que você julgue importante e, se desejar trazer aqui, fique à vontade, pode trazer o seu questionamento, que ele será muito bem acolhido, muito bem-vindo, tá bom? Então, na 334, Allan Kardec faz a seguinte pergunta: se existe já predestinado, certo, na união da alma com o corpo, ou se só de última hora é que é feita a escolha do corpo que o espírito tomará. Então, assim, vamos pensar, o Aníbal vai reencarnar, na sua próxima reencarnação, há um corpo programado para a minha próxima reencarnação, ou só na hora é que será feita essa escolha, de última hora? E a primeira coisa que a gente aprende é que na espiritualidade não há improvisação. Então, a resposta que eles dão, a primeira parte da resposta, eles falam o seguinte: o espírito é sempre de antemão designado a um corpo. Por quê? Porque a gente aprende com a doutrina que nós temos um corpo espiritual chamado perispírito, onde esse perispírito vai apresentar as condições imanentes da minha última reencarnação, bem como algumas características que poderão ser necessárias ser apresentadas na minha próxima reencarnação, devido ao meu planejamento, devido às minhas provas e às minhas expiações, elas virão com essa marcação que, consequentemente, os espíritos ensinam que o perispírito é o molde do corpo físico, é o organizador do meu próximo corpo físico. Por exemplo, estava conversando com uma amiga que a gente facilita junto, o ESD, e ela comentou, para mostrar isso, de um caso que ela tomou conhecimento de uma amiga que há muito tempo desejava ser mãe e sempre não dava certo, nunca engravidava, e chegou a hora, ela engravidou, mas teve uma complicação durante a sua gestação e teve um aborto espontâneo. Quando o obstetra, foi fazer a curetagem, ele ficou surpreso com um aspecto que ele observou e questionou a ela se ela já havia feito outros abortos. E ela comentou que não. Ela comentou que não, ela já tinha tentado engravidar várias vezes, mas nunca havia conseguido, e aquela tinha sido a primeira vez que o feto foi adiante, mas lamentavelmente houve o aborto espontâneo. E ela perguntou, ela ficou assim intrigada e perguntou a ele por quê. E o comentário que ele fez é que ele observou durante a curetagem que o seu útero demonstrava, tinha marcas de pelo menos uns 20 abortos. Ele mensurava isso. E ela ficou surpresa. E aí, provavelmente, ela conversando com essa minha amiga espírita,
ela já vinha conversando antes, já tendo outras conversas, porque não engravidava, e alguns problemas biológicos, mas também, às vezes, questões expiatórias de encarnação anterior. E aí, provavelmente, essa pessoa, né, em existência anterior, ou deve ter provocado alguns abortos em sua vida, e estas marcas estavam sendo apresentadas em seu corpo físico por conta de um molde do seu perispírito, que é fruto do seu corpo mental. Resquícios de encarnações anteriores, que ainda são demonstradas, onde num trabalho de purificação, hoje ela já tem o sentimento e o desejo da maternidade, quem sabe nessa ou noutra existência ela consiga obter o êxito da maternidade, fruto já de se desvencilhando dessas questões passadas. Então, nessa pergunta, continuam os espíritos falando o seguinte: tendo escolhido a prova a que queira submeter-se, ele pede para encarnar. E Deus, que tudo sabe e que tudo veja antecipadamente, sabia e vira o que tal espírito se uniria a tal corpo. Por quê? Por conta das condições. Por exemplo, às vezes, mau usos do organismo, do temperamento, da mente, pode fazer com que este mau uso traga consequências para a vida futura. E se isso vier a se apresentar na vida futura, no planejamento reencarnatório, o meu corpo mental vai ter esses registros que, consequentemente, registra as suas consequências, as suas marcas ou suas limitações no meu corpo perispiritual, e quando da preparação para a formação do meu corpo físico, o corpo perispiritual modelará este corpo físico. Então, tudo é um encadeamento partindo do espírito, partindo dos meus atos, partindo das minhas emoções, das coisas que eu fiz favoravelmente a mim ou a terceiros, bem como também fatores prejudiciais a mim ou a terceiros. Então, isso é muito interessante, porque faz com que nós tenhamos mais cuidado com a vida que levamos, tenhamos mais zelo, mais atenção perante a nossa pessoa, perante a terceiros. Na questão 335, Kardec pergunta: cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarne ou somente o gênero de vida que lhe sirva de prova? Será que ele tem que vir como homem, como mulher? Ou poderá ter alguma outra escolha de sexualidade diferente de como se apresenta no corpo? Alguma outra diferença de gênero, como se apresenta no corpo? E aí os espíritos respondem o seguinte: porque lembremos sempre que nós, como espíritos, somos assexuados, tá bom? Então, os espíritos respondem o seguinte: pode também escolher o corpo. Tanto as imperfeições que este apresenta ainda serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso, se ele vencer os obstáculos que se propõem. Nem sempre, porém, lhe é permitido a escolha. Então, é interessante porque algumas vezes nós fazemos escolhas e essas escolhas podem não ser as mais adequadas. Isso dependendo da nossa capacidade psíquica e das escolhas que façamos, os espíritos podem opinar, dizendo que nem tanto, nem tão pouco, nem tudo isso, nem tão menos. Porque às vezes minimizamos e ficamos postergando avanços evolutivos
postergando o que precisávamos suprir, precisávamos cumprir. Ou outras vezes, por uma questão provavelmente de ansiedade, de desejo de logo suprir todas as falhas, queremos coisas demais para pagar, coisas demais que nos aconteçam para suprir tantas falhas que porventura tenhamos cometido. E aí a espiritualidade, como eu já disse anteriormente, vai dizer assim: Aníbal, vai com calma, não peça para reparar tantas coisas, porque você então ficará com um fardo pesado e poderá falhar. É interessante isso, porque às vezes queremos carregar um fardo mais pesado do que podemos. E aí eles vão calibrar esta carga. Porque, como Jesus disse, ninguém carrega um fardo maior que a sua capacidade. Essa capacidade não é a capacidade física de força, mas sim a nossa capacidade psíquica, a nossa capacidade espiritual, em função, em virtude do grau evolutivo que nos encontramos, em função da maturidade espiritual que nos encontramos. Outras vezes eu posso pedir, por acaso, um fardo muito leve, que fica muito fácil de cumprir. E a espiritualidade vai dizer o seguinte: não, Aníbal, você vai precisar colocar mais alguns elementos, porque você consegue. Você já tem uma certa maturidade espiritual, psíquica, você conseguirá se desvencilhar disso. Poderá ser difícil, mas você verá que superará. Então, é interessante que nós podemos também trabalhar nessa escolha das provas, da escolha do corpo, às vezes das virtudes fisiológicas, físicas, de beleza ou não, de defeitos ou não, tudo em função do planejamento e da nossa maturidade espiritual. Eu gosto às vezes de comentar, quando eu me deparo com algumas pessoas que na família tem alguém com limitação mental, por exemplo, ou física. E aí a gente pode pensar uma série de coisas. Por que que nasceu assim? O que é que houve? O que é que esta pessoa fez no passado? Foi tão ruim para que nesta reencarnação tivesse que vir com essas limitações? Poderá até ser, mas também poderá não ser. Às vezes pegamos espíritos mais adiantados espiritualmente, com mais maturidade psíquica e evolutiva, que ele pode pedir para vir numa condição mais limitante, para que seus pais, ou seu pai, ou a sua mãe, ou quem vir a cuidar dele, aprenda a amar, aprenda a cuidar. Para este espírito, pode, porventura, estas limitações não ser para ele um empecilho, um dificultador, um limitador, porque ele em espírito, quando está em sono, se desdobra e exerce a sua magnitude. Mas ele permite-se vir numa condição para que o outro é que aprenda, para que o outro aprenda a cuidar, porque às vezes foi o outro que causou muitos dissabores na vida desse espírito ou de outros. E ele, como um anjo, precisando de cuidado, de zelo, vem ajudar na lição do outro para cuidar e para amar. Mas às vezes não. Outras vezes a limitação é dele. A necessidade do aprendizado é dele. E ele é colocado em uma família extremamente amorosa, zelosa, cuidadosa, que cuidará de si. Deus sabe sempre o que faz. Sabe de cada uma de nossas necessidades. Mas nem sempre é possível permitir. E aí,
um desdobramento desta pergunta 335, Kardec faz o seguinte questionamento: poderia o espírito recusar, de última hora, tomar o corpo que lhe foi escolhido? Ou seja, foi tudo preparado, e essas preparações, gente, elas levam tempo. O contato com os futuros pais, já durante a noite, o sono, vai estreitando estes laços com a futura mãe. Às vezes nem percebemos, em sonhos. Mas o corpo que viria, o planejamento, a preparação, os diálogos entre o espírito futuro reencarnante e os planejadores reencarnatórios com relação ao corpo, com relação a algumas provas necessárias àquela existência, algumas limitações necessárias àquele ser, tudo isso é preparado. Algumas vezes sendo aceito a minha opinião, outras vezes não, vindo compulsoriamente, mas está tudo ok, tudo preparado. E aí eu, de última hora, desisto do corpo que me foi escolhido. Esta é a pergunta de Kardec. Eu posso, na última hora, desistir? E aí eles falam o seguinte: se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Então eu posso recusar. E com isso eu vou sofrer, porque houve todo um tempo desprendido, houve toda uma preparação, houve todo um cuidado, todo um planejamento. Tanto sofrerá esse espírito que desistiu, bem como os futuros pais, porque é um ser que já estava sendo esperado, desejado, e não foi possível acontecer. Olha que interessante isso. Na questão 337, Kardec faz o seguinte questionamento: pode a união do espírito a um determinado corpo ser imposta por Deus, ou seja, uma reencarnação ser compulsória, obrigatória, tipo, meu irmão, tu vai vir, e a gente às vezes encontra isso, sem os braços e sem as pernas. Tu vai vir com todas essas limitações. Aí o Espírito diz: não, eu não quero, não dá certo, Senhor, não faz isso. Mas aí eles dizem assim: é preciso, e assim virá. Ou seja, pode ser obrigada. Olha a resposta que eles dão. E aí a gente vai ver pessoas com essas limitações no fundo do poço e outras delas superando as dificuldades, mostrando, inspirando-nos em coisas belíssimas e maravilhosas. Então, a resposta que eles dão, trazendo o trecho dela, eles falam assim: quando ainda o espírito não está apto a proceder a uma escolha com conhecimento de causa. Ou seja, a minha imaturidade não permite que eu anteveja a importância daquele corpo que Deus está me dando. Eu não consigo abarcar a dimensão do propósito, do que eu fiz ou do que eu farei. Ou do que eu fiz e do que eu poderei fazer se eu não vier com essas limitações. Ou nessa condição, né? Às vezes uma beleza, às vezes uma feiura, às vezes uma limitação, um defeito. Tudo isso tem um propósito, e lembremos sempre, isso é temporário, é uma reencarnação. Nós temos muitas outras que virão por aí. Eu preciso ter uma visão mais ampliada, mais longe, mais para o futuro. Então, é possível Deus impor uma reencarnação, uma união do espírito a um determinado corpo, quando eu não estou pronto, quando eu não estou preparado para entender e aceitar a escolha, não tenho conhecimento de causa. E aí eles continuam falando o seguinte: por expiação, ou seja, por reparação, por necessidade de conserto, por expiação pode o espírito ser constrangido a se unir a um corpo de uma determinada criança que, pelo seu nascimento e pela sua posição que vem ocupar no mundo, às vezes até a posição social, se lhe torne um instrumento de castigo.
A gente vê como castigo, ou aqui está escrito como castigo. Eu gosto de ver como possibilidade, oportunidade de crescimento e de aprendizado. Porque às vezes era aquilo que eu precisava para me transformar. Era aquilo que eu precisava para mudar. E o sentimento de gratidão, de esforço, de superação, eu preciso buscar. Porque Deus não coloca um fardo maior do que eu possa suportá-lo. Ele é justo, bondoso e amoroso. Eu nunca posso me esquecer disso. E quando eu me lembro disso, faz com que eu me resigne, aceite e busque forças, ajuda, auxílio para superar. Então, pode ser que precise, porque eu preciso aprender, porque eu preciso corrigir, pode ser que eu seja constrangido a ter um corpo que, na condição do nascimento fisiológico, ou condição social, ou econômica, ou familiar, me torne um instrumento. Aqui coloca de castigo, mas um instrumento para aprendizado, para correção, para reparação. Na 338, Kardec faz a seguinte pergunta: se acontecesse que muitos espíritos se apresentassem para tomar um determinado corpo destinado a nascer, que é o que decidiria, o que é que decidiria sobre qual deles pertenceria o corpo? Ou seja, eu tenho vários espíritos querendo uma oportunidade reencarnatória e ali já está se preparando o corpo, mas o corpo ele é preparado conforme a necessidade do espírito, não é o contrário. Olha a resposta que eles dão. Muitos podem pedi-lo. Eu diria até assim, pedir e vir naquele momento, naquela oportunidade, naquela família. Quanto ao corpo, há uma conexão. Espírito, pela sua história reencarnatória anterior, estou falando que está desencarnado, com os zelos e as mazelas que ele provocou em si ou em terceiros, causando um registro no seu corpo mental que reflete em seu corpo perispiritual, que é um corpo fluídico, que está conectado ao corpo físico. E esse corpo perispiritual irá modelar o corpo físico. Então, há esta sequência, e não o corpo já está todo pronto, e agora vamos ver que espírito vai vesti-lo. Não é assim. Então, os espíritos respondem assim: muitos podem pedi-lo, mas em tal caso, ou seja, pedir, no meu ponto de vista, aquela oportunidade reencarnatória, aquela vez, aquele momento. Mas Deus é quem julga qual é o mais capaz de desempenhar a missão. O espírito é designado antes que soe um instante em que haja de unir-se ao corpo. Tá certo? E no 339 ele pergunta o seguinte: no momento de reencarnar, o espírito sofre uma perturbação semelhante à que experimenta ao desencarnar? Aí aqui cabe um registro anterior. É sabido, tem relatos de espíritos que falam pós o seu desencarne, que eles passaram por ainda estar muito ligado à matéria, o desejo da matéria, os hábitos, os vícios, o apego da família. Muitos registram um estado de perturbação que passam pós-desencarne. Então Kardec aqui está perguntando se, da mesma forma que nós, quando estamos na matéria, temos um momento de perturbação quando saímos da matéria, nesse momento agora a pergunta dele é o seguinte: eu estou no mundo espiritual, eu estou desencarnado. Eu passo por um estado de perturbação no momento em que eu estou para reencarnar, no momento em que eu vou ser concebido, no momento que eu estou como feto na barriga de uma mulher? A resposta para mim foi até espantosa.
E aí, lembremos de só o avião passar. Lembremos que eu estou agora no mundo espiritual, já passei um estado de torpor e de perturbação, fui, vamos dizer assim, resgatado, passei por tratamento, tudo isso no mundo espiritual. E agora eu estou numa fase mais suave, mais leve de aprendizado, de viver no mundo espiritual sem tantas atribulações ou trabalhando, e chega o momento de reencarnar. Então, Kardec faz essa pergunta: no momento em que eu estou me reencarnando, eu passo por uma perturbação? E eles respondem que sim, que essa perturbação é muito maior e, sobretudo, mais longa. Olha que interessante a resposta. Muito maior e, sobretudo, mais longa. Complementam eles, dizendo o seguinte: pela morte, o espírito sai da escravidão. Pelo nascimento, entra para ela. O que é que eles querem dizer aqui? Eles querem nos mostrar algo que eles dizem, e isso pode ser que nós ainda, ligados mais à matéria, eu, você, não tenhamos essa visão. Porque eles dizem, eles nos ensinam lá na introdução de O Livro dos Espíritos, que a vida primária, a vida primeira é a vida do espírito. A vida secundária é a da matéria, porque é efêmera. Do pó vieste, ao pó retornará. Então, quando eles dizem que o nosso corpo físico, essa vida que nós temos hoje aqui na matéria, é uma prisão para o espírito. O espírito, quando está desencarnado, tem mais liberdade, pode fazer mais do que quer. É interessante isso. E quem responde são eles do lado de lá, mas provavelmente por uma compreensão maior. Então, por isso é que acontece de espíritos, eu até falei isso na semana passada, de não quererem reencarnar, de quererem ficar procrastinando o seu retorno à matéria, porque é aqui que nós aprendemos, mas lá nós estamos mais libertos. Pode até ser que eu, você, ainda não entendamos, e por isso que a gente passa por um estado de confusão mental quando a gente desencarna, porque aqui a gente está apegado às nossas posses, o apego à família, à minha casa, à minha cama, a dirigir o carro. E eu vou sentir falta dessas coisas, das minhas roupas, bolsas, bijuterias, calçados. Estou trazendo aqui alguns exemplos. Então eu vou sentir saudade disso. E aí eu posso passar por um estado de perturbação. Mas passado esse estado, o que os espíritos falam, aqueles que estão em harmonia, em paz, e isso normalmente é o que acontece antes da minha próxima reencarnação, e poderá ser até um tempo longo nesse momento, é tão gostoso, é tão prazeroso, que eu não quero voltar para a matéria. Porque eu não tenho limitações, eu não tenho prisões, eu não tenho os vícios se apresentando, eu não tenho relacionamentos tão difíceis. No mundo espiritual, eles seriam mais fáceis. Por isso que na pergunta que Kardec faz e a resposta que ele dão, aparentemente nos cause uma surpresa, mas é compreensível pela ótica daqueles que são mais esclarecidos, daqueles que estão mais libertos, daquilo que Jesus já falou, que a gente não acumule tesouros na terra, mas sim tesouros no céu, que a vida do Espírito é a vida que importa. Então eles dizem assim, pela morte, o Espírito sai da escravidão das obrigações da matéria. Pode até não se sentir saído dessa escravidão ou sofrer mais no início, por um período de perturbação. Depois não, como eu falei. E aí, pelo nascimento, retorna a esta escravidão. Olha que interessante. Eu vou parando por aqui na 330, tá certo? E na próxima semana nós
se Deus quiser, Dia das Mães, vamos ver se vai dar certo, eu acredito que sim, nós continuaremos da 341, ok? Como eu disse, nem sempre nós estamos abordando todos os pontos, todas as questões. E as respostas também que estamos apresentando também não estão em sua plenitude. Cabe sempre o estudo, cabe sempre a leitura. As reflexões que eu faço podem ser diferentes do seu entendimento. Então eu agradeço, como vocês aí também estão agradecendo. Eu sou muito grato à presença de cada um de vocês. Eu, pelo tempo exíguo de 30 minutos, eu não os cumprimento. Peço perdão, desculpa se parecer um pouco mal educado, mas é para não ter tanta interrupção e a gente poder aprofundar, ter mais objetividade no conteúdo. Agradeço a cada um de vocês, desejo muita paz, muita luz e uma semana abençoada. Fiquem com Deus, fiquemos todos com Deus. Que assim seja. Paz e luz.